Antes de existir o tempo, antes de qualquer som, antes da primeira luz rasgar a escuridão, havia apenas o silêncio. Um silêncio absoluto, sem forma, sem cor, sem começo nem fim. Era um vazio que a nossa mente mal consegue conceber. Uma quietude tão profunda que o próprio conceito de som ainda não havia nascido. Nesse estado primordial, a existência era uma tela em branco, esperando pelo primeiro traço do artista. Então, nesse silêncio infinito, a vontade divina se moveu. E do nada, algo aconteceu. A escuridão, que reinava soberana, foi confrontada. E uma voz, a primeira voz, ecoou sobre o vazio com uma autoridade inabalável. Haja luz. E a luz nasceu, não como uma explosão caótica e descontrolada, mas como ordem, como um desdobrar sereno e intencional. A luz separou-se das trevas, cada uma recebendo seu domínio. O dia encontrou a noite, estabelecendo o primeiro ritmo do universo. O caos, antes a única realidade, começou a se curvar diante da intenção de Deus. O que antes era informe passou a ter estrutura. O que era vazio passou a ter propósito. As águas vastas e sem limites foram organizadas. Uma expansão, um firmamento abriu-se no meio delas, criando uma divisão. O céu tomou seu lugar. E abaixo desse novo céu, as águas recuaram sob um comando silencioso, revelando algo novo. A terra firme emergiu. O chão que, um dia, sentiria os passos do homem foi revelado, seco e pronto. A terra agora desperta, recebeu uma ordem: produzir. E ela obedeceu com uma vitalidade impressionante. A relva verdejante brotou, cobrindo as planícies. As árvores se ergueram, buscando a luz, com galhos que prometiam sombra e abrigo. E de cada planta, nasceram frutos, cada um carregando em seu interior as sementes da própria continuidade. Vida preparada para gerar mais vida. Nada era aleatório. Nada era desperdício. Tudo era parte de um ciclo perfeito de renovação. Olhando para o céu, Deus colocou sinais luminosos, luzes para governar o tempo, para marcar as eras. O sol, majestoso, foi encarregado de dominar o dia, derramando sua luz e calor sobre a criação. A lua, com seu brilho suave, recebeu a tarefa de vigiar a noite, acompanhada por um exército de estrelas incontáveis, espalhadas pelo infinito como promessas cintilantes. O universo agora respirava em um ritmo constante. Dias, estações, anos, o tempo havia começado a sua dança. Então, a vida explodiu em movimento e som. As águas, antes silenciosas, se encheram de atividade. Peixes grandes e pequenos com suas escamas brilhantes cortaram os mares e rios. Nos céus, onde antes só havia vento, aves de todas as cores e tamanhos abriram suas asas pela primeira vez, enchendo o ar com seus cantos, e sobre a terra firme surgiram os animais, cada um segundo sua espécie. Desde a menor criatura que rasteja pelo chão, até os grandes animais que percorrem as florestas, cada um ocupando seu espaço, vivendo em harmonia. E ao observar cada detalhe, cada movimento, cada som, Deus viu que tudo isso era bom. Muito bom. Mas apesar de toda essa beleza e perfeição, ainda faltava algo. Faltava alguém que pudesse perceber tudo isso. Alguém que não apenas existisse passivamente, mas que pudesse compreender a maravilha ao seu redor. Alguém que pudesse nomear, cuidar, criar e, acima de tudo, escolher amar. Então, em um ato de intimidade criativa, Deus fez o homem, não como mais uma criatura entre as outras, mas como um reflexo de si mesmo, formado do pó da terra, da matéria humilde do chão, mas animado por um sopro divino, o fôlego da vida. O barro recebeu espírito, e o homem se tornou alma vivente. O primeiro homem abriu os olhos, e o mundo já estava esperando por ele, como um presente magnificamente preparado. Cada árvore, cada rio, cada animal, nada era por acaso, tudo era dádiva, um testemunho do amor do Criador. E a este homem foi dado domínio, não domínio para explorar egoisticamente, mas para cuidar com responsabilidade, não para destruir, mas para guardar e cultivar. O Jardim do Éden não era uma prisão dourada, era uma missão, era um convite para participar da obra da criação. Mas em meio à perfeição, Deus percebeu algo. Não era bom que o homem estivesse só. A comunhão era parte do plano desde o início. E num gesto de profunda conexão, da própria costela do homem, nasceu a mulher. Não como uma cópia, não inferior nem superior, mas como uma companheira semelhante e perfeitamente complementar. Eles se reconheceram.
se viram um no outro. E ali, no início de tudo, nasceu a primeira comunhão humana, a primeira família. Juntos, eles caminhavam pelo jardim, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Seus corações eram puros, suas mentes livres de malícia. Viviam em perfeita harmonia com a criação e, mais importante, com o próprio Criador, que andava com eles na viração do dia. Mas o propósito de Deus sempre incluiu uma escolha, porque o amor não pode ser imposto. A obediência sem a opção de desobedecer não é fidelidade, é apenas programação. Então, em meio àquela harmonia, a voz sutil da dúvida se infiltrou. Uma pergunta simples, disfarçada de curiosidade, mas carregada de veneno. Foi isso mesmo que Deus disse? A semente da desconfiança foi plantada. O fruto proibido, que antes era apenas mais uma árvore no jardim, agora foi visto com outros olhos. Foi desejado por sua aparência e pela promessa de um conhecimento secreto. E por fim, foi tomado. Naquele instante, algo se rompeu. A conexão pura foi quebrada. Os olhos se abriram, mas não para a liberdade que imaginavam. Abriram-se para a consciência da perda, da sua própria nudez e vulnerabilidade. O homem e a mulher agora sabiam a diferença entre o bem e o mal, e com esse conhecimento veio o peso esmagador da culpa. O medo, um sentimento até então desconhecido, tomou conta de seus corações. A criação perfeita foi ferida, não destruída, mas quebrada. A harmonia deu lugar à desordem. O trabalho, que era um prazer, agora teria suor e dor. A vida, que parecia eterna, agora teria limites. E a morte, a consequência final da separação, entraria na história da humanidade. Mas mesmo ali, naquele momento de falha e afastamento, Deus não abandonou o homem. Houve consequências, sim. Houve o afastamento do jardim. Mas, no meio do juízo, houve também uma promessa de que a história não terminaria ali, na derrota, uma promessa de que a serpente não teria a palavra final. Uma semente de esperança foi plantada para o futuro. Desde o início, o propósito do homem nunca foi apenas existir. Foi refletir a imagem do Criador, cuidar da terra, relacionar-se em amor com a criação, com o outro e, acima de tudo, com Deus. E agora, milhares de anos depois, essa história antiga ecoa até nós. E a mesma pergunta fundamental permanece. Qual é o seu lugar nessa criação? Você vive apenas para consumir, para tomar o que puder? Ou para cuidar, para cultivar e deixar o mundo melhor do que encontrou? Você está aqui apenas para sobreviver? Ou para descobrir e cumprir um propósito maior? O mundo não surgiu por acaso. E você também não. Se essa história falou com você de alguma forma, curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada pelas grandes e transformadoras histórias da Bíblia. E, por favor, deixe um comentário. Diga qual personagem ou qual história bíblica você gostaria de ver contada no próximo vídeo. Porque toda grande história merece ser contada. Obrigado por assistir